No Acre são 7 horas e 26 minutos. Já estou de volta com o terceiro bloco do Bom Dia Rio Branco desta quarta-feira, hoje 27 de setembro, agradecendo sempre a sua audiência, a sua companhia e relembrando você que liga o seu televisor agora, que nós estamos ao vivo nos estúdios da TV Rio Branco e que tudo aquilo que já foi exibido no primeiro ou no segundo bloco, você pode rever acessando o site www.oriobranco.net. Eu converso agora com o vereador Emerson Jarude, do Livres, e também com o Francisco Wellington, vice-coordenador das pessoas com deficiência visual do Acre. Wellington, bom dia, seja bem-vindo ao Bom Dia Rio Branco. Bom dia, vereador. Bom mais dia, uma vez, Tião. bom dia e seja bem-vindo novamente ao nosso programa. Muito obrigado e mais uma vez obrigado pelo convite. Vereador, começo falando com o senhor, porque o senhor apresentou 2 projetos de lei na Câmara de Vereadores de Rio Branco que passaram por votação ontem. Um deles falava da fiscalização de obras públicas municipais, que foi aprovado por unanimidade. Do que trata esse projeto? Então, Tião, o projeto ele visa disponibilizar dados numa plataforma virtual referente às obras públicas municipais. O material que tem que ser usado na obra, a equipe responsável pela obra, o tempo de duração, a localidade. Esses e outros dados vão estar disponíveis num portal, numa plataforma virtual, onde todo e qualquer cidadão vai poder acessar e, junto conosco, poder fiscalizar também. Porque quanto mais ferramentas nós dermos para transparência, mais nós vamos aumentar a fiscalização e, consequentemente, o combate à corrupção. E a Prefeitura dispõe de todos os mecanismos para colocar em prática esse projeto que foi aprovado ontem? Possui. Hoje já existe o portal da transparência, o que eles devem fazer é adequar para encaixar essa plataforma. Agora, vereador, um projeto que ontem eu acho que causou decepção para muita gente, para muito rio-branquense, foi um projeto que o senhor apresentou referente, que tratava, né, da impressão das contas municipais em braille para as pessoas que têm deficiência visual. E que esse projeto não foi aprovado, foi empate, não é isso? Exato. 6 vereadores votaram a favor, 6 votaram contra e o desempate ficou a cargo do presidente em exercício, o vereador Jackson Ramos, do PT. Como é que o senhor se sente tentando levar mais dignidade para essas pessoas e não conseguir? Tião, a palavra seria entristecimento. Ontem a Câmara perdeu uma oportunidade ímpar de fazer história, porque durante esses anos não se teve um projeto tão brilhante, tão importante para a acessibilidade como esse das contas municipais em braille. Claro, há muito o que ser feito, mas era um primeiro passo e é por isso que até o Wellington está aqui para poder falar um pouco mais. Vou já falar com o Wellington sobre isso. Esse projeto, ele busca a impressão das contas municipais em braille, os carnês de PTU, as contas de água que hoje está a cargo do Estado, mas que poderiam também ser adaptadas, contas de energia. Mas tudo isso foi jogado fora pelos próprios vereadores que alegaram 2 motivos pela inconstitucionalidade do projeto. Quando eles dizem que é inconstitucional, a justificativa é que gera ônus para o município e tudo que gera ônus passa a ser inconstitucional. Exatamente. Foram 2 os argumentos dele, o Tião. O primeiro deles estava falando que o projeto ele ia modificar a organização e funcionamento da administração pública, quando na verdade isso não iria acontecer, porque o mesmo funcionário que imprime a conta normal também ia imprimir a conta em braille. Não há nenhuma mudança de organização. O segundo ponto que foi argumentado foi a onerosidade do projeto. Todo projeto de lei, ele cria uma onerosidade e o STF já tem decidido que nesses casos de pouca onerosidade, pode-se inclusive deixar para que o projeto se aplique no ano posterior. Quando eu lhe perguntei se o primeiro projeto da fiscalização, se a Prefeitura já tinha todos os mecanismos para colocar em prática, era justamente querendo saber se não vai gerar nenhum ônus, porque o primeiro passou, o segundo já não passou. Exatamente. E os 2 estavam com parecer da CCJ, que tem a maioria da base do prefeito, com rejeição. Só que a plataforma foi aprovada e as contas impressas em braille não. E o segundo motivo que foi alegado foi justamente a onerosidade. Mas veja bem, todo projeto de lei tem uma onerosidade. Se nós aprovarmos, vamos supor, um projeto de lei que tem que colocar placa nos postos de saúde com determinadas informações... Gera custo. Gera custo. Uma placa custa em média R$400, R$500. Nós temos mais de 30 postos de saúde, só aí nós vamos ter 18, 20 mil reais de custo.
numa simples placa de informação. A mesma coisa com a impressão em braille. Só que essa onerosidade ela não pode ser excessiva. E como é que nós vamos verificar se ela é excessiva ou não? Veja bem, Rio Branco vai ter 800 milhões de reais para trabalhar em 2018. O que há de ser feito é a compra de impressoras em braille, que até me antecipei e fiz um orçamento, seria um investimento de aproximadamente 100 mil reais. Então, o que é 100 mil reais, tendo em vista um orçamento de 800 milhões de reais pela Prefeitura em 2018? Isso é onerosidade excessiva? E olha a acessibilidade que nós iríamos ter para quem realmente precisa. E agora é justamente isso que eu vou perguntar para o Hélito. Hélito, faz falta para você poder ler a sua conta de energia, a sua conta de água, o seu IPTU, as suas contas em braille, na língua que você realmente consegue ter acesso? Com toda certeza. Aqui no Acre a gente tem quase 25% da população com algum tipo de deficiência. Nós, pessoas com deficiência, no Brasil, nós correspondemos a quase a metade desse percentual. E no Acre não é diferente. A gente, na associação, atende, em média, 350 pessoas atrás de atendimentos de saúde, atrás de bengalas para fazer uso, atrás de cursos de braille. Ou seja, existem cidadãos que querem ser incluídos na sociedade e a gente não está proporcionando isso devido a uma falta de olhar para os nossos direitos, né? Eu, enquanto pessoa com deficiência visual, eu tenho apenas 10% da visão, também faço uso do braille e eu só consigo me incluir na sociedade na medida em que eu tenho igualdade de condições, que eu tenho uma tecnologia assistiva, que é, no caso, o braille, para me proporcionar isso. A gente, desde 1999, com o decreto 3.298, que a gente tem isso garantido na legislação nacional. Todavia, os estados e os municípios, falando especificamente do Acre, ainda não se enquadrou nessa legislação. Veio recentemente a Lei Brasileira de Inclusão, com a Lei 3.146 de 2015, que entrou em vigor em janeiro de 2016, que já traz um ajuntamento dessas leis para garantir nossos direitos, inclusive na área da acessibilidade. Na acessibilidade comunicacional, na acessibilidade na internet, na acessibilidade em todas as áreas. Todavia, a gente ainda sente falta de se garantir isso nos municípios, no Estado, com uma política municipal, com uma política estadual, que atenda de fato essas pessoas. Como é que você recebeu a notícia desse projeto de lei do vereador Emerson Jarudi? Fazendo uso das palavras do vereador, com muito entristecimento mesmo. Eu fiquei decepcionado, frustrado, quando eu vi, em primeiro momento... Não, mas isso você fala da rejeição. Uhum. Eu falo quando você soube do projeto que ele havia apresentado, veio mais esperança, ficaram animados, como é que ficou? Com certeza, a gente ficou assim, digamos, empolgado em estar percebendo essa acessibilidade e até a possibilidade da recepção desse projeto pelo Executivo. E vocês acreditavam na aprovação? Acreditávamos, eu estava presente na sessão, na galeria, por ocasião da votação, e a gente até pensou que poderia ter sido aprovado, porque houve uma primeira votação ali, mas logo em seguida houve uma recontagem e os votos foram contrários. Vereador, 6 votaram a favor, 6 votaram contra. São 17 vereadores, isso significa que só tinham 13 vereadores, 4 estavam ausentes, para que a população saiba quem votou a favor, quem votou contra. Quem foi a favor e quem foi contra o projeto? Olha, Tião, quem foi a favor do projeto, é sempre bom a gente ressaltar esses guerreiros, que eu fiquei muito emocionado, inclusive, porque 2 vereadores da base votaram a favor. 2 da base? 2 da base, mesmo indo de encontro à orientação passada pelo prefeito, ao líder, que foram os vereadores Antônio Moraes e os vereadores Railson Corrêa. E junto com a gente teve a vereadora Lene Petecão, que eu quero mandar um forte abraço para ela. Inclusive, quero mandar um beijo também para a vereadora, ela que é uma telespectadora assídua do Bom Dia. Pegou o projeto, botou debaixo do braço e foi à luta junto comigo realmente. Conheci o Hélito através da Lene, ontem nós tivemos um bate-papo, então a Lene foi uma guerreira também para que esse projeto fosse aprovado. Tivemos ainda o voto do vereador Célio Gadelha e do vereador N. Lima e mais o meu voto, então foram 6 votos. Roberto Duarte e Mamed Dancar já tinham se posicionado a favor também, mas estavam em viagem e não puderam comparecer. O Clésio também não estava presente na sessão. E aí os votos contrários foram da vereadora Elzinha Mendonça, do vereador Juruna, do vereador Eduardo Farias
que é o líder do prefeito na casa, onde passou a recomendação para os demais, do vereador Rodrigo Fornec e Raimundo Neném Juruna, e o desempate, que é o voto de Miné, foi dado pelo vereador Jackson Ramos. Que era o presidente em exercício. Exatamente. E agora, o que o senhor espera? Nós esperamos que os vereadores tenham aprendido com essa lição. Nós gravamos, inclusive, o depoimento do Wellington, que não pôde falar na tribuna o sentimento dele, mas nós gravamos e vamos mostrar hoje que quando eles votam contra um projeto desse, eles não estão votando contra o vereador Emerson Jarudi, eles estão votando contra uma população que precisa desse tipo de serviço, mas que, infelizmente, eles não têm essa sensibilidade. Até tinha comentado com o Wellington que se por um dia alguém da família deles tiverem esse tipo de problema, eles vão começar a ser sensíveis à causa. Mas não esperamos que isso aconteça em nossas famílias, para a gente mudar os rumos da nossa sociedade. Hoje, Rio Branco, não só no Braille, mas em diversas outras questões, está precisando muito de acessibilidade. Nossas calçadas, nos atendimentos que nós fazemos. Então, a acessibilidade está precisando muito ser pautada, não só na Câmara, mas principalmente pela Prefeitura de Rio Branco, que precisa ter um olhar voltado a isto. Wellington, o vereador disse que você não teve a oportunidade de falar na tribuna da Câmara de Vereadores o sentimento, mas você tem agora a oportunidade de falar aqui para todos os telespectadores da TV Rio Branco, do SBT e para toda a população rio-branquense. Qual o sentimento que fica diante da rejeição de um projeto como esse? É assim, Tião, a gente preza muito pela inclusão dos nossos associados, a nossa própria inclusão, porque temos a deficiência visual. Mas nós acreditamos que haverá dias melhores. Eu prefiro admitir que haverá dias melhores e que nós, por termos a deficiência, não seremos impedidos de ser incluídos na sociedade. A Convenção da ONU de 2009, que foi incorporada à Lei Brasileira de Inclusão, diz que não é a deficiência mais o principal impedimento, e sim as barreiras, inclusive as barreiras atitudinais, além das físicas. E aí eu faço aqui um apelo à sociedade acreana que se manifeste em apoio a essa causa, né? Onde você vê uma pessoa com deficiência visual, preste o auxílio e que reconheça nessas pessoas cidadãos, acima de tudo, porque a gente só pretende na sociedade ser cidadãos, com autonomia, ciente dos nossos deveres, ciente dos nossos direitos, e termos a nossa independência. A independência, no caso do projeto de lei do vereador, era o que estava se objetivando. A gente tem independência e, por conseguinte, a nossa autonomia de cumprir com os nossos direitos. Eu, enquanto cidadão, pessoa com deficiência visual, eu quero pagar minha conta de energia, mas eu também quero saber o que está escrito lá. Não preciso ficar pedindo para alguma pessoa vidente que a gente Já foi enganado por conta disso? Muitas vezes, muitas vezes. Uma vez eu fui pagar uma conta, a moça me deu, eu passei o cartão, ela passou um valor a mais, entendeu? Então, se a gente puder ter autonomia de perceber o quanto que nós estamos pagando, melhor ainda. Às vezes vem algo na fatura de energia ou de luz ou de telefone que não corresponde àquilo que a gente consumiu. Mas aí a gente só vai ficar dependendo de alguém para verificar isso para a gente. Não seria tão mais fácil a gente pegar e verificar isso com os nossos próprios dedos ou com o auxílio de um instrumento de tecnologia assistiva? Seria muito mais fácil. Isso significa uma satisfação em estar na sociedade. É isso que a gente preza. E a gente não está aqui querendo fazer politicagem, né? Como fomos taxados dentro da Câmara de Vereadores. A gente está querendo inclusão. E, como eu falei, desde 1999 que os estados e municípios deveriam ter se adequado. Em 2004 veio a Lei da Acessibilidade falando claramente como os estados e os municípios deveriam adequar a urbanidade, as questões urbanas, de mobilidade urbana, na educação, na saúde. A gente tem uma política nacional de atenção à saúde que até hoje não foi implementada no município de Rio Branco devido à falta de motivação. O prédio da Secretaria Municipal de Saúde, a gente não pode chegar no segundo andar porque não tem rampa nem elevador. É difícil contar com... Fica complicado. Vereador, o senhor falou, de forma bem rápida, o senhor falou que essas pessoas que rejeitaram o projeto, que não aprovaram, que não deram oportunidade para quem precisa, só vão saber da importância dele quando tiverem alguém na família. O senhor tem alguém na sua família deficiente visual ou é só uma questão de sensibilidade mesmo? Não tenho, mas o meu curso me fez ter essa sensibilidade. Nós estudamos muito a igualdade, nós estudamos
muito a Constituição Federal. Isso é um direito resguardado a todo cidadão. O que nós temos que fazer é colocar em prática. E, inclusive, ontem, conversando com o Wellington e com a Lene, uma coisa que o Wellington me falou que marcou bastante. Ele falou assim: eu sou professor do IFAC hoje porque eu tive igualdade de condições. Eu tive uma prova que foi adaptada para mim. E hoje eu estou lá por conta disso. Então, que nós façamos essa igualdade, que nós colocamos ela em prática, que não é nada mais, nada menos do que a Constituição Federal nos obriga a fazer. Exato. Wellington, que mensagem que você deixa para o nosso telespectador? Eu quero agradecer aqui o apoio que o vereador se fez mediante o projeto, mas eu quero também dizer para a sociedade acreana que as pessoas com deficiência visual, elas só querem um lugar na sociedade. A gente teve um campeonato de dominó na sexta-feira passada, em alusão à Semana Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência, e eu disse o seguinte, que a gente só precisa se reconhecer como pessoa com deficiência e a sociedade apoiar. Só isso. E o senhor vereador? Olha, o que a gente costuma dizer no direito é que nós temos que tratar os desiguais com desigualdade, porque eles precisam estar no mesmo patamar do nosso. Então, peço novamente aos nobres vereadores, à Prefeitura de Rio Branco, para que juntos abracemos essa causa da acessibilidade e tentemos transformar a nossa Rio Branco numa cidade melhor para todos. 7h44, eu conversei aqui com o vereador Emerson Jarudi do Livres e com o Francisco Wellington, vice-coordenador das pessoas com deficiência visual. Wellington, obrigado por sua vinda ao Bom Dia Rio Branco. Vereador, volte sempre. Obrigado, Tião. Um abraço a toda a população de Rio Branco, do estado do Acre. Um abraço para a Lene. Muito obrigado mais uma vez. Também quero deixar esse abraço para ela. Obrigado. Então, vou aproveitar também e deixar um abraço, um beijo para minha amiga vereadora Lene Petecão. 7h45 e com isso eu termino o Bom Dia Rio Branco desta quarta-feira. Relembrando que, se Deus quiser, ele haverá de querer, eu volto amanhã, a partir das 6h30 da manhã, ao vivo, com mais um Bom Dia Rio Branco. Tenham todos um excelente dia e até amanhã, se ele permitir.